Fala, meus feras, o professor Emerson Dantas está na área e trarei para vocês a resolução da oitava questão do vestibular da UPE em seu Sistema Seriado de Avaliação 1, o ingresso 2023, e vamos falar sobre progressão aritmética, tá? Eu acredito que um aluno bem preparado para o vestibular da UPE é aquele aluno que saca, que já conhece a prova lá da UPE, né? Uma prova muito tradicional, que sempre é cobrado em sua prova progressões, né? E progressão aritmética está na prova de 2023. Então vamos ler e resolver esta questão para que você fique ciente lá no vestibular, o processo de ingresso 2024 poderá estar presente novamente progressão, tá? Então vem comigo, vamos gabaritando a prova do SSA 1 2023. Oitava questão. Uma companhia artística adquiriu um terreno no qual será construído um teatro. Devido ao formato triangular desse terreno, a disposição das poltronas terá configuração diferente, tá? A partir de uma fileira com apenas 3 poltronas, cada fileira seguinte terá 2 poltronas a mais em relação à anterior, conforme pode ser visto em parte do croquis desse, teatro. Tá aqui o croquis desse teatro. O projeto do teatro pede que sejam colocadas no mínimo 960 poltronas. Portanto, qual será a quantidade mínima de fileiras que esse teatro terá? Então vamos aqui marcar o que nos importa. O que nos importa, pessoal, é que a disposição de poltronas terá uma configuração diferente a partir de uma fileira com apenas 3 poltronas, tá? Então, a primeira fileira tem só 3 poltronas, o que nos diz, vamos colocar aqui como dados, o que nos diz, pessoal, que o A1 é igual a 3. Vamos lá, continuando. Continuando a leitura, teremos o seguinte. Cada fileira seguinte terá 2 poltronas a mais em relação à anterior, tá? Vamos marcar aqui, em relação à anterior. Acredito que você sabe que ter 2 poltronas a mais em relação à anterior nos diz que cada fileira subsequente, podemos dizer assim, terá 2 poltronas a mais. Ou seja, a segunda fileira terá 2 poltronas a mais que a primeira, a terceira fileira terá 2 a mais que a segunda, e lá na progressão aritmética nós sabemos denominar isto aqui, uma razão. Então teremos que a razão da progressão será 2, sempre 2 poltronas a mais. Ok? Continuando, teremos o seguinte. O projeto do teatro pede que sejam colocadas no mínimo 960 poltronas. Então observe, pessoal, na primeira fileira são 3. Se pegar e somar a primeira com a segunda, 3 mais 5, nas duas primeiras teríamos 8 poltronas. Se somarmos as 3 primeiras fileiras, teríamos 15 poltronas, e assim por diante, Então dá para perceber que 960 poltronas é a soma das poltronas, E cada poltrona, a soma da quantidade de poltronas por fileira, melhor dizendo, Então teremos o seguinte, teremos que a soma de n será igual a 960 no mínimo, tá? No mínimo 960. Vamos considerar 960. Eu quero somar a quantidade de poltronas de n fileiras e totalizar no mínimo 960 poltronas. Agora vamos para a pergunta, Qual será a quantidade mínima? Qual será a quantidade mínima de fileiras que esse teatro terá? Qual será a quantidade mínima, pessoal? Se no mínimo são 960 poltronas, então as 960 poltronas irá gerar o mínimo da quantidade de fileiras, tá? Então vamos aí para a grande pergunta. Lembrando que n é a quantidade de
fileiras. Então, teremos aqui N é o valor procurado. Lembrando, pessoal, que eu considerei A1 para você pensar bem. Teremos que na primeira fileira teremos 3 poltronas, tá? Primeira fileira, 3 poltronas. Eu quero saber qual a quantidade de fileiras para termos no mínimo 960 poltronas. Então, dá para perceber que nós temos aqui Sn, e lá na fórmula de progressão aritmética é igual ao A1, que é 3, mais o AN, que eu não sei qual é o valor de AN, que multiplica N, que eu também não sei qual é o valor de N, e divide por 2. Esta é a fórmula da soma dos N termos de uma progressão aritmética, mas eu sei sim quem é Sn. Sn deverá ser, no mínimo, 960, né? No caso aqui, consideraremos 960 para efeito de cálculos. E teremos o seguinte, 960 será igual a 3 mais, professor, quem é a N? A N é o termo geral, que é dado por A1, que é 3, mais N menos 1, que multiplica a razão, e a razão é 2, ok? Que multiplica N, tudo isso sobre 2. Teremos 960 igual a, vamos lá, teremos aqui 2Ns e aqui menos 2, né? Então vamos fazer assim, ó, 3 mais 3, 6, menos 2 aqui, 4, né? 4. E 2N aqui, né? Mais 2N, que multiplica N, e tudo isso aqui é dividido por 2. Não irei fazer o produto dos meios pelos extremos agora, tá? Porque aqui eu tenho 4, aqui tenho 2, será possível eliminar aqui o denominador 2, fazendo o seguinte. Vamos lá. 4n dividido por 2 dará 2n. E n vezes 2n dará 2n ao quadrado. 2n ao quadrado dividido por 2 dará n ao quadrado. Ok? Então vamos lá. Terei então que n ao quadrado mais 2n menos 960 é igual a zero. Lembrando que estamos à procura do n, tá? Então vamos lá. Vamos aqui fazer o seguinte. Vamos fazer que n é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Lembrando que a raiz quadrada de delta é b ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 960. Tá? Tudo isso sobre 2a. A é 1, né? Então ficará 2 vezes 1, 2. Então terei que n será igual a menos 2, mais ou menos. Vamos fazer esse cálculo aqui, tá, pessoal? Vamos lá. 4 menos 4 vezes menos 960. Se fosse 4 vezes 1.000, seria 4.000. Vamos tirar 44 vezes, né? Então, menos 160. Teremos aqui 3.840, né? Veja o que eu fiz. Eu fiz assim, ó, 4 vezes 1.000 menos 160, que é 40 vezes 4. Tudo isso dividido por 2. Teremos então n igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 3.844, tá? Sobre 2. Então vamos agora lembrar qual é a raiz quadrada de 3.844. Eu sempre gosto de falar para o meu aluno o seguinte, ó. Vamos, para não precisar fatorar, né? Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar em 40 vezes 40. Temos que 40 vezes 40 é igual a 1.600, né? Vamos pensar que 50 vezes 50, tá? Vamos colocar o pontinho aqui de vezes, né? 50 vezes 50 é 2.500. Então dá para perceber que não está entre 1.600 e 2.500, 3.844, tá? Não está.
Mas se você pegar aqui 60 vezes 60, passo a passo, só para você pensar comigo. É 3.600, que é menor ainda do que 3.844. Agora pega aqui 70 vezes 70. Você concorda que dará 4.900? 4.900, né? Então dá para perceber que 3.844 está entre 3.600 e 4.900, ok? Por que você está fazendo isso, professor? Porque se 3.844 está entre 3.600 e 4.900, então a raiz quadrada dele estará entre 60 e 70, tá? Mas observe que este número termina com 4. E a raiz quadrada é um número que multiplicado por ele mesmo dará 3.844. E um número que multiplicado por ele termina em 4 tem que terminar em 2 ou em 8, né? Porque 2 vezes 2 é 4 e 8 vezes 8 é 64. Então, um número entre 60 e 70 que termina multiplicado por ele mesmo em 4 será 62 ou 68. Ok? Agora observa que 3.844 está tão próximo de 3.600, muito mais próximo do que de 4.900, né? Então a tendência é que seja 62. Então você só precisaria pegar 62 vezes 62 e comprovar, pessoal, que realmente 62 vezes 62 é 3.844. Uma dica aqui, né? Uma dica a mais, um bônus aqui na resolução da questão. Então vamos lá. N é igual a menos 2, mais ou menos 62 sobre 2. O professor não vai nem provar que a raiz quadrada de 3.844 é 62? Teste aí, pessoal. Vamos confiar, né? Vamos lá. Então, eu terei aqui, ó, os dois casos, né? N' é igual a menos 2 mais 62. 60, que dividido por 2 é igual a 30, né? 30 fileiras. 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 Ok? E essa aqui já é a resposta. Professor, e o N duas linhas? Observe que o N duas linhas, aqui, ó, vou colocar aqui no cantinho, o N duas linhas, seria igual a menos 2 menos 62, menos 64 dividido por 2, menos 32. Pessoal, não existem menos 32 fileiras, né? Então, vamos esquecer aqui o N duas linhas e pensar apenas que N é igual a 30. 30 fileiras, a resposta correta é a letra E. Um passo a passo aqui, bem tranquilo, da resolução de progressão aritmética da prova da UPE. Se você está aqui no canal e está estudando para o SSA 1, então, pessoal, se ligue em progressão aritmética. Esta aqui é a dica do professor Emerson Dantas, tá? Um abraço para você que acompanhou até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like, aquela moral e compartilhar o vídeo para os seus amigos, tá? Um abraço aí e até a próxima. Valeu!